Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, mas muito importante. É a respeito de cuidados que tem que ter com um cachorrinho da raça Pug. Não que os outros cachorros de outras raças ou sem raça não tenha que ter, mas alguns cuidados que a raça tem uma predisposição genética para desenvolver. Primeira coisa muito importante que eu queria falar para vocês é em relação à infecção de ouvido, né, a otite. O Fredzinho, quando ele veio para casa, o meu cachorrinho, ele já veio com essa infecção. E resumindo um pouquinho da história, que a história é um pouco longa, eu via que ele coçava muito o ouvido e eu levei ele na veterinária. E eu pedi para a veterinária fazer um exame para ver o que era. Ela me falou que era normal, que cachorro coçava mesmo o ouvido. Depois eu precisei de levar novamente para dar o reforço da vacina, pedi novamente para ela fazer o exame que ele estava coçando muito ainda o ouvido. Ela falou que mãe de Pug era muito complexada, era muito preocupada e essas coisas. Falou que era normal para eu desencanar, que eu tava mimando muito ele. Aí eu vi que ele continuou coçando, eu levei ele novamente e pedi, falei para ela falou que era normal de novo, eu falei que dessa vez eu queria um exame, né? E aí ela fez o exame e descobriu que ele estava com infecção de ouvido sim, e inclusive o grau que saiu no exame, ele estava a ponto de perder a audição, de tão forte que estava. Só que o Fredzinho, o meu cachorro, é um cachorro que ele não reclama de dor. Ele tomou ontem, inclusive, eu precisei de dar umas vacinas aqui, né, porque eu comentei em alguns outros vídeos que eu me mudei para a Alemanha, então eu precisei de dar algumas vacinas nele. E aí ele tomou e ele não reclama, ele só ficou um pouco mais quieto, mas ele não reclama, ele não chora. Enfim, ele descobri que ele estava com essa infecção de ouvido, precisei de fazer o tratamento, mas um detalhe muito importante em relação a isso é vocês sempre ficarem atentos. Ele veio com essa infecção de ouvido, ele nunca mais teve, ele tem mais de 2 aninhos hoje. Eu sempre cuido, eu sempre estou muito atenta ao ouvidinho, assim, se ele tá coçando mais que o normal e tudo mais. E eu sempre, desde que ele foi pra casa, eu sempre limpo o ouvidinho dele com uma soluçãozinha. Vocês podem ir na veterinária do bichinho de vocês, do filhinho de vocês, que eles vão ter e vão indicar pra vocês. Vocês molham no algodãozinho, limpa. No começo eles pediram pra limpar uma vez por semana. Aí depois eu passei para 2 vezes por mês e atualmente eu limpo uma vez por mês porque quase não sai sujo e até para não estimular a produção de cera, né, no ouvidinho e tudo mais. E eles também não gostam muito, mas a questão mais é para não estimular. Segunda coisa muito importante que eu preciso te falar é em relação ao banho. Então, o banho é um pouco complicado. Eu sei que nem todo mundo tem tempo assim para dar banho, mas banho em cachorrinhos de pelagem curta, bracocefálico, tipo pug, bulldog e tudo mais. Banho uma vez por mês. Eu até dava, eu não sabia dessa informação antes, eu dava uma vez por semana, mas banho é uma vez por mês. E eu acho que uma vez por mês todo mundo tem um tempo de dar um banho no filhinho de vocês, assim, né? Eu não posso julgar a vida, a correria de ninguém, mas eu sempre dei banho nele. Eu levei ele uma vez só tomar banho num pet shop, porque ele fez uma arte. Eu sempre tenho que contar as histórias dele, vou contar rapidinho. A gente tava viajando numa outra cidade, eu sempre levo ele comigo, mas eu queria comer alguma coisa num restaurante. Eu sempre vou em restaurantes que aceitam pet, mas esse restaurante específico eu não aceitava. Então eu falei, vou rapidinho, como rapidinho e volto para ficar com ele no hotel. Quando eu cheguei, ele não tem costume, ele não faz isso, mas ele fez pirraça, ele fez cocô em cima das camas. E ele veio passando com a patinha, passou no quarto inteiro, inteiro, inteiro. Aí, tipo, já tava muito tarde, eu limpei ele como eu pude, mas aí no outro dia eu precisei de levar, mas era todo de vidro e a gente ficou olhando, né? Então, eu gosto de dar banho nele por 2 motivos muito importantes. Primeiro é o ouvidinho, para não ficar caindo muita água no ouvidinho, e segundo é secar as dobrinhas. Eu vou mostrar para vocês, peraí. Fred. Ô, meu filho, vem cá, sua mãe. Eu tô com soninho, gente, porque tá na hora do meu sono. Do meu soninho. Olha lá, filho. Vamos dar oi? Oi, gente. Essas minhas dobrinhas, a minha mamãe tem uma preocupação. Ele fica escorrendo essas lágrimas aqui do olhinho. Vocês podem limpar com algodãozinho e soro fisiológico. Então, eu limpo essas dobrinhas, essas lágrimas que caem.
E também essas dobrinhas, então quando vocês derem banho neles, limpa bastante, bastante a dobrinha, tenta dar banho, tipo, no período da manhã, porque por mais que vocês achem que o pelo secou, às vezes o pelo não secou totalmente. Eu li uma vez um site de alguma clínica, alguma coisa assim, que é indicado dar banho até 10 horas da manhã, porque principalmente o pug, ele tem várias camadinhas de pelo, mais grossa e mais fininha, tem uma que parece um floquinho, que às vezes você acha que secou e não secou, e tudo isso é um ponto para dar uma dermatite, alguma coisa nesse sentido, porque eles têm muita predisposição também a ter dermatite. Graças a Deus o Fredinho nunca teve, mas eu já vi vários pugs que já tiveram. Eles têm a dobrinha também, que fica pertinho do rabinho. E aí também tem que secar muito, muito bem isso. Então, tomar muita atenção ao ouvidinho deles, né? A segundo passo, eu acho que também que é em relação ao banho, a sempre limpar, eu tenho esse cuidado com ele, né, das dobrinhas. Terceiro passo muito importante é em relação à alimentação. Gente, eu tô meio assim, porque eu tô falando assim, eu não peguei nenhum script nem nada, eu tô falando de histórias que eu vivi com ele, assim, que eu acho importante passar para vocês, né, que é o seguinte, a alimentação. Quando ele veio para minha casa, a mulher, né, que era dona dele, ela falou que dava ração da Premier para ele. Eu tenho outros cachorros, a minha mãe tem 3 cachorros, e eu conheço várias marcas de rações boas, né, mas eu não sei por que eu nunca prestei atenção na Premier. E aí, eu tô falando, eles soltam muito pelo, é uma das outras questões muito importantes, eles soltam muito, muito, muito pelo. Mas voltando à questão da alimentação, aí foi da Premier. Aí eu cheguei lá no pet shop, não sei o que, na segunda-feira, ela deu um pouquinho pra eu dar pra ele no final de semana, na segunda-feira eu fui comprar. Aí eu falei, eu quero a ração da Premier. E ela me deu a Gold da Premier, que é uma ração premium, não é uma ração ruim, só que ela não é super premium. E aí ele comeu tipo uma semana do saco, passou, ele começou a dar diarreia nele. É um assunto meio desagradável, mas eu vou explicar pra vocês. Ele fazia o cocô deles, parecia uma moeba. Eu pegava assim, parecia uma moeba, porque ele tem um cantinho dele no apartamento que ele fazia, quando ele não fazia na rua, né, que eu também pegava, mas ele acabava de fazer dentro de casa também, eu ia olhar, eu sempre fico atenta ao cocô, né, é uma coisa que eu acho importante, que a gente mais ou menos olha, a gente sabe se tá acontecendo alguma coisa com ele ou não. E aí, muito estranho. Aí eu levei no veterinário, falou que era alguma substância da ração que estava fazendo mal para ele. E aí depois eu voltei, né, a dar a Premier para ele. Aí uma vez me indicaram uma outra ração que ela é High Premium. Falou, dá para ele que vai ser boa e não sei o que. Eu dei, aconteceu a mesma coisa. Então, não que ele não coma, que ele não é enjoado em relação a comer, porque ele come de tudo, tudo mesmo. Mas em relação à própria saúde, assim, dele, né, essas rações super prêmios, elas, especialmente as que são específicas para eles, elas têm compostos na ração que ajudam na articulação, né? Hoje, depois que eu me mudei para a Alemanha, eu dou a Royal Canin para ele, ele adora, né? Mas assim, é tomar muito cuidado com o tipo de alimento, não dar pão, isso para todos os cachorros, né? Esse tipo de alimento, arroz branco e tudo mais, que não é saudável. Outro ponto muito importante, sempre me falaram que pug é muito quieto. Ele tá quietinho assim, porque ele é a hora do soninho dele. Mas, por exemplo, se eu levantar daqui e for pegar qualquer brinquedo, ele vai brincar comigo. Ele parece que ele vive pra mim. É uma coisa assim muito louca. Todos os outros cachorros que eu tive e que eu convivo e que tem na casa da minha mãe, né, que agora fica um pouco mais difícil eu ver. Tipo, se ele estava com sono, eu chamava, ele olhava e voltava. Ele não. Ele tá, me parece que ele tá à minha disposição, assim, isso nem é muito saudável para ele. Mas eles precisam de muito carinho o tempo todo, assim, alguém pertinho deles, né? E eles precisam. Então, se você é uma pessoa que não tem tempo para ele, então eu nem indico vocês a terem, porque eles precisam e eles são muito carentes. Então, eles brincam, eles querem atenção e ele não é muito quieto. Inclusive, eu levei ele na veterinária ontem para conhecer a nova veterinária dele.
tinha um jardim. E ele destruiu o jardim enquanto ela passava as informações pra gente. Aí ela virou pra mim e falou: Nossa, os pugs no Brasil são assim, né? Porque os pugs aqui não são assim, eles são quietos, eles vêm aqui e ficam quietos. E ele não. Outro detalhe que eles são extremamente inteligentes, ele tem mais ou menos uns 10 brinquedos que ele gosta muito e ele sabe o nome de todos os brinquedos. Desses 10 brinquedos que ele gosta muito, ele tem 3 bolas. E aí todos os nomes e todos os brinquedos dele têm nome. Se eu falo assim, filho, pega um macaco, ele vai lá e pega o macaco. Você pega o sapo, ele vai... Aí eu tô falando, ele já tá me olhando, ele fica assim, a cabecinha. Aí eu fiz, ele fez também. E aí ele sabe o nome de todos os brinquedinhos dele, né? Por exemplo, a bola. Ele tem 3 bolas. Aí eu falo, uma é o rola-rola, que é uma bolinha. Ele já... Gente, eu preciso mostrar. Uma é o rola-rola, a bola. Ele foi procurar, tadinho. Olha. Você quer brincar de bola? Com a bola, filho. É o que eu falei. Ele sempre vai ter disposição. Aí ele tá aqui, tá me olhando. Voltei. Né, meu amor? E aí, então eu sempre tento estimular. Aí ele foi procurar. E só que os brinquedos dele eu limpei, eu tô limpando a casa, assim, então tava guardando tudo. Então eu tento estimular muito ele, porque ele é muito esperto e ele gosta, assim, de, tipo, você falar o nome dos brinquedos, ele pegar e dele brincar. Olha, ele tá voltando. E, gente, assim, eu penso o seguinte, eu acho que não é que você vai gostar mais de uma raça do que da outra, ele foi algo, assim, que aconteceu, né, a gente não tava com planos de ter outro cachorro, a gente sempre adotou e nunca comprou, foi a primeira vez. Mas foi um caso de amor, assim, de amor à primeira vista, mas é uma raça que precisa de mais cuidado, né? Por exemplo, você não pode ter plantas em casas que, tipo, sabe essas plantas que aí é que tem às vezes um certo espinho ou que fica, tipo, meio que caindo, porque o olhinho deles é pra fora, né? E aí eles passam, pode machucar o olhinho. Caminhada. Ele é um cachorro que ele tem muita disposição. Então, por exemplo, às vezes a gente vai andar, ele nunca para. O que eu for andar com ele, ele vai andar. Só que você vê que ele fica um pouco cansado. Então, você tem que ter uma ponderação, dividir os passeios, tentar não fazer passeios muito longos, porque eles têm muita dificuldade com a troca de calor. Eles passam muito mal de calor. No Brasil, eu tinha um umidificador que era dele, um climatizador e umidificador, eu ligava para ele passeava, eu já ligava e tudo mais. Aqui eu cheguei, tava muito frio, para vocês terem uma ideia, eu cheguei, tava -1, depois o mínimo que eu peguei foi -12, mas ele amava brincar e sair na rua, tipo na neve, eu comprava roupinha de neve para ele, e ele nem gostava de pôr, e ele brincava. Aí começou a esquentar agora, semana passada, tava 40 graus, ele tava passando mal, eu ligava o ventilador, eu pegava as coisas geladas para ele deitar, porque eles passam mal de calor, vocês têm que ficar muito atento, porque essa troca de ar deles para cachorro, assim, para que você fale, é muito complicada. Então, tem muita coisa para se falar, né, em relação a essa raça. Eu tô falando raça, ele é tão esperto, gente, por isso que eu falo, tem que estimular muito. Ele sabe, tipo, que eu tô falando dele, palavras, por exemplo, ele sabe o horário da comida, ter disciplina. Você sabe o horário da comida do papá, do neném? Eu tô falando. Então, em relação à disciplina de horário, é muito importante. Ele tem os horários dele de comida, então de passear, então ele sabe o horário dele de comer. Por exemplo, assim, ele come às 9h30, às 3h30 e às 9h30. Então, por exemplo, no final de semana, se eu vou acordar, tipo assim, às vezes eu tô meio assim, ele pega e me acorda, aí eu vou ver umas 9h45, ele tá me acordando pra dar comida porque ele sabe do horário. Ou, por exemplo, 3h30, ele já vai pra perto da onde eu guardo a ração, porque ele sabe que é o horário dele de comer. Então, e o hábito é importante, né? É muito importante para eles também. Então, ele sabe dessas coisas, assim. Gente, por hoje é isso. Tem muitas coisas para se falar, mas aí eu sempre vou e volto e eu conto as histórias, porque tem muita história para contar em relação a ele, a esses cuidados. Mas um detalhe muito, muito importante que eu tenho que falar
é que, tirando essa infecção de ouvido, que ele veio e que eu tratei, né, e que eu limpo a orelhinha dele e tudo mais, eu tenho cuidado com as dobrinhas, é o cuidado que eu tenho com ele. Ele, tirando essa vez, ele nunca ficou doente, né, ele só teve essa intolerância à ração, mas isso é normal, isso pode acontecer com qualquer, até com a gente, né, em relação ao alimento, da gente não se adaptar ou não com determinado alimento, mas eu graças a Deus, tipo assim, vamos falar em relação a custo veterinário. O meu custo veterinário com ele são as vacinas e o que eu gastei para trazer ele para cá, né? Ele não fica doente, tipo assim, de vomitar, de apresentar algum sintoma, assim, eu sou muito atenta a isso. Graças a Deus, ele é super saudável, então, assim, o máximo de cuidado, de atenção. Isso em relação a qualquer raça, eu sou a favor, assim. Se você não tem amor, tempo, cuidado e paciência, não adote um cachorro, independente se for de raça ou sem raça. Para mim é tudo igual. Igual eu falei, ele foi um caso especial que eu vi e apaixonei do mesmo jeito que eu me apaixonei pelos meus outros cachorros que foram adotados. É amor, né? E amor é amor e a gente não escolhe assim, né? Mas eu acho que eu me apaixono por todos os cachorros. Eu moro em apartamento. Se eu morasse, tipo, numa fazenda ou numa chácara, eu com certeza eu teria mais, porque eu amo. Ah, só mais uma coisa. Eles nunca vão aceitar dormir fora da cama. Eles dormem colado em mim. Ou ele dorme aqui, ou ele dorme na cabeça, ou ele dorme no joelho, ou ele é só deito de bruço na perna. Ele fica encostado em mim. Ele não consegue desencostar. Aí ele encosta, começa a dar uma... Quando ele brinca muito, ele ronca um pouquinho. Ele não ronca direto, mas quando ele tá muito agitado, ele ronca um pouquinho. E aí você vê que ele tá dormindo assim, aí eu vou tentar mexer pra não acordar ele, aí ele acorda, aí ele fica me olhando assim, tipo assim, por que você tá mexendo? Aí você se ajeita, aí ele vem, faz assim que a cabecinha mexe e encosta de novo. Mas, mais uma vez, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou eu não sou veterinária, né? Minha formação até outra, eu sou psicóloga. Não exerço aqui, né, na Alemanha, mas esse é assunto também para outro dia. Mas o que eu souber em relação a cuidados assim com ele, eu posso passar as informações para vocês, mas qualquer dúvida que vocês tiverem mais específica ou qualquer coisa que vocês observarem, não percam tempo e leve no veterinário. Aliás, é o filhinho que a gente tem que cuidar com todo o amor do mundo. É isso, obrigada, gente. Um beijo, até o próximo.